falando sobre isso. Nós falamos sobre grandes encontros com o Senhor. E eu quero falar sobre isso rapidamente aqui, eu não vou entrar em todos os detalhes da mensagem, da mesma mensagem, mas eu quero te dar um pequeno panorama. Nós fizemos o primeiro jejum aqui no terceiro mês do ano. Nós começamos o jejum ou março ou abril, não lembro exatamente. E nós falamos muito sobre encontros particulares com o Senhor. Quem lembra disso? Nós falamos muito sobre se encontrar no particular com Deus, sobre você criar a sua rotina, sobre você criar o seu momento de buscar ao Senhor no particular, além do templo, além de estarmos nas células, estarmos nos cultos. E esse segundo jejum, amados, vai ser marcado por buscar ao Senhor em comunidade. E nós falaremos sobre isso nesse momento, sobre Deus agir no meio da comunidade, Deus agir no meio da concordância do povo e Deus agir no meio da união da igreja. Amém, queridos? Nós estamos em um tempo em que Deus está requerendo de nós o fruto da unidade. Nós estamos em tempos de frio, fisicamente falando. Nós estamos em um tempo onde naturalmente nós somos levados a estar escondidos. Eu mesmo hoje, se eu não tivesse um compromisso, eu não teria saído do sofá da minha casa, porque a coberta estava quentinha lá, com as crianças, a gente estava assistindo um filme. E amados, nós precisamos lembrar que nesse tempo, mesmo no meio da frieza, mesmo no meio das dificuldades, nós precisamos uns dos outros para nos aquecer na presença de Deus. E eu quero começar a mensagem nesta noite falando sobre um grande desejo de Cristo para as nossas vidas. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 17, no versículo 20. A gente vai ler do 20 até o 26. João 17 fala de um desejo de Jesus para a sua igreja. Jesus aqui já sabia de todas as coisas que aconteceriam, ele sempre soube de tudo. E ele estava vendo a consumação das situações, ele estava vendo que o tempo dele ser preso, que o tempo dele ser crucificado estava chegando. Então ele faz uma oração pública para os cristãos que estavam com ele, para os seus seguidores. Mas ele não retém, ele não para esta oração apenas naqueles que estavam ali observando Jesus. Ele faz algo amplo, que já está nesse versículo 20, mergulha aqui comigo, quem achou aí diz amém? Amém. Então vamos lá, o texto diz assim, Jesus está orando, amém? Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos os que crerão em mim, por meio da mensagem deles. A minha oração é, para que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Pai, eu quero que... Esse aqui é o maior desejo de Jesus, amados. No meio da oração, Jesus está dizendo assim: Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo aonde eu estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E esses discípulos sabem que tu me enviastes. Eu revelei o teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então o teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Amém, amados? Nós estamos falando aqui do maior desejo de Jesus, que é eu e vocês em comunhão com Ele. Esse foi o momento de oração, esse foi o pedido de Jesus antes dele subir aos céus ali ao Senhor. E ele fala: o que eu quero, Jesus, é que aqueles que o Senhor me desse, aqueles que creriam em mim no futuro, aqueles que creem em mim agora enquanto eu faço essa oração, que eles não se percam
percam, que eles sejam um entre eles e que eles sejam um comigo, para que o Senhor creia que nós fomos enviados. Você consegue entender isso? Duas grandes coisas que nós podemos ver aqui de Jesus dizendo: o maior desejo de Jesus, seu amor eterno, o objeto da sua eterna paixão, carinho e sacrifício, eu e vocês. Esse é o maior desejo de Jesus, que nós estejamos com Ele. O eterno amor, a paixão de Cristo se resume em nos conectar com Ele. Não existe nada no mundo que Deus ame mais do que você. Não existe outro desejo, outra paixão, outra coisa que Deus espere mais do que o momento em que filhos vão se conectar com Ele e dizem: Deus, eu quero ouvir a Tua voz. Não existe nada, amados, que mova mais o coração do Senhor do que eu e vocês quebrantados, reconhecendo o quanto nós necessitamos dEle. Deus preferiu entregar o Seu Filho para morrer na cruz do que passar o resto da eternidade sem eu e vocês. Esse é o tanto que nós somos importantes para o Senhor, amados. Isso é o tanto que nós importamos para Deus. Jesus fez tudo o que Ele fez pelo seu amor imortal, e Ele diz: Pai, o meu desejo, minha maior vontade é que aqueles que o Senhor me deu estejam comigo. De quem Ele está falando aqui, amados? Ele estava falando sim de Pedro, de Maria, de João, que estavam ali vendo a oração enquanto Ele estava falando. Mas o texto do versículo 20 começa dizendo: não só por esses, mas por aqueles que virão a crer. Ele já estava orando em João 17 por mim e por vocês, para aqueles que fossem dados a Jesus. Não há nada que faça o coração de Deus bater mais forte do que um pecador arrependido, do que um homem, uma mulher que olha para si mesmo e diz: eu sozinho não consigo, eu preciso de Jesus. Não existe nada que mova o coração de Deus mais do que a sua voz, reconhecendo que você é dependente do Senhor Jesus, reconhecendo que nessa noite você precisa ser tocado por Ele. Então, a minha oração nesse momento é que você abra teu coração, é que você deixe as suas barreiras de lado, que você deixe os seus sofismas de lado e deixe as suas preocupações de lado, porque Jesus quer falar com você. Que amor ousado, amados, que amor sem limites, que amor impagável, que amor imparável, aquilo que o Senhor tem para nós. Isso precisa fazer o nosso coração bater um pouquinho mais forte. Isso precisa fazer a gente sair daquela zona de conforto, daquele cuidado que nós temos demasiado com a nossa própria vida e correr em direção daquilo que Jesus tem para nós. Feche os teus olhos por um momento e vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nós queremos estar na Tua presença, Pai. Nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo, vem falar com os Teus filhos aqui, vem ministrar os corações, vem nos conectar uns com os outros, Senhor. Vem conectando divergentes aqui, Senhor. Vem removendo todo juízo, todo julgamento, toda dor, Senhor. Vem removendo de nós e vem trazendo perdão, reconciliação, vem trazendo unidade, vem trazendo bondade, vem trazendo frutos de paz aqui no nosso meio, Senhor. Vem trazendo uma alegria por estarmos juntos, vem trazendo uma alegria por termos momentos na presença uns dos outros, com o Senhor se manifestando em nosso meio. Vem despertar os nossos olhos, Senhor, para as coisas naturais que estão tentando atacar a unidade do corpo. Nós declaramos de forma profética, Senhor, vem calar a boca do acusador dos irmãos. Satanás não tem autoridade no nosso meio, as trevas não têm autoridade no nosso meio. Senhor, que os Teus filhos aqui, que a Tua igreja passa a viver um nível mais elevado de perdão. Eu quero profetizar, Senhor, sobre cada casamento aqui, pais e filhos, irmãos, todos aqueles, Senhor, que estão tendo dificuldades com seus relacionamentos, todos aqueles que voltam para casa, mas estão ali se sentindo machucados, se sentindo feridos, entre aqueles que eles amam. Senhor, vem com uma reconciliação dos céus nesse momento.
Vem com uma graça específica nessa estação, Senhor, para que não hajam quebras de relacionamentos, mas os nossos relacionamentos sejam restaurados na Tua presença, para que nós possamos enxergar para o nosso irmão, para o nosso próximo, como Jesus olha para nós, que nós possamos ter um desejo marcado nos nossos corações como um selo de uma unidade verdadeira, como foi ministrado, Senhor, aqui durante o louvor, que nós possamos como igreja, todos nos assentar ao redor da mesa que o Senhor está servindo para nós, sem distinções, sem olhar como sendo melhores uns dos que os outros, mas diminuindo uns aos outros e sendo iguais ali, Senhor, em honra, iguais em favor, iguais, Senhor, em amor, em cuidado. Vem sobre os nossos relacionamentos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nesse momento? Amados, eu quero conectar isso à mensagem desse ano, a mensagem que eu preguei ali no começo do ano, e que é algo que eu creio que você vai passar a viver em conexão com o Senhor Jesus. Nós estamos em um tempo de grandes encontros com o Senhor Jesus. Você consegue ver nos cartazes, você consegue ver nas nossas mídias sociais, está em todos os lugares. Nós estamos dizendo grandes encontros e nós estamos buscando, vivendo, nós estamos ali nos esforçando a viver grandes encontros com o Senhor. Por isso nesse tempo, nessa semana de adoração, por isso desse jejum que nós estamos fazendo, por isso da insistência de que os irmãos estejam nos cultos, nas células e tudo mais. Não é apenas para que nós possamos popular as cadeiras, mas para que a glória de Deus venha sobre nós, amém? Nós estamos em um tempo de grandes encontros com o Senhor. Esse é o ano de Jeremias 29, versículo 11, que diz assim: porque eu sei os planos que eu tenho em favor de vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual vocês anseiam. Não esqueça essa palavra, não esqueça aquilo que Deus tem para você. São planos de bem e não de mal. Você pode ter medo, você pode ter dúvidas, você pode ter as suas dificuldades, você pode ter os seus anseios sobre fazer algo que Jesus pediu para que você fizesse, mas lembre-se que aquilo que Deus tem para você são planos de bem e não de mal. E naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Não existe nenhuma oração que você derramou no altar do Senhor que Ele não ouviu. Amém ou não? Vamos ligar os motores aí, igreja. E o Senhor Jesus diz no versículo 13: se me buscarem de todo o teu coração, me encontrarão. Não existe uma possibilidade de nós buscarmos o Senhor e nós não o encontrarmos. Não existe uma possibilidade de nós irmos até Ele e Ele não responder sobre nós, ainda que Ele diga coisas que nós não estávamos esperando ouvir. Muitas vezes Deus ele vai cutucar alguma coisa, Ele vai te dar uma resposta que não era a que você esperava, mas Ele vai te dar aquilo que você precisa exatamente, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ela permanece sendo dessa forma. Nós profetizamos e nós cremos no versículo 14 também: eu serei encontrado por vocês, diz o Senhor, acabarei com o seu exílio, os restaurarei. Eu não sei que tipo de exílio você tem vivido, mental, físico, carnal, mas Deus há de romper o exílio e nos restaurar. Eu os reunirei de todas as nações para as quais eu os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Amados, essa também é uma noite de libertação. Quando nós estamos na presença de Deus, rompe-se todo tipo de vício, todo tipo de dificuldade que nós temos. Quando nós estamos aonde Deus está se manifestando, os nossos anseios, as nossas necessidades pecaminosas, elas caem por terra para que a glória de Deus venha sobre nós. Eu não sei se você entrou aqui nessa casa nessa noite lutando contra alguma dificuldade, lutando contra algum pecado, e você não precisa contar para ninguém nesse momento, a não ser para Jesus, e dizer: Deus, entra na minha vida e causa uma transformação. Jesus quer causar liberdade em você. Ele não quer mais que você fique preso a esse vício, Ele não quer mais que você fique preso a esse costume que te leva a trazer solidão e tristeza para o teu coração de tempos em tempos. Estão entendendo aqui comigo? Na presença de Deus, na comunhão com os irmãos, existe libertação. Jesus quer promover encontros conosco, amados.
Ele permanece sendo um Deus ciumento, um Deus que nos ama, o mesmo Deus que morreu na cruz por nós, é o Deus que quer ter um relacionamento com o seu povo. Essa é a maior vontade dele. Nós temos ouvido ultimamente que Deus, Ele tem saudade de nos encontrar, Ele quer se encontrar conosco, não de nos encontrar nas grandes festas, nos grandes momentos, mas de nos encontrar no dia a dia, de nos encontrar nos momentos corriqueiros, nos momentos de churrasco, nos momentos de pizza entre os irmãos, no momento que você acorda com a sua família, na sua noite do cinema em casa, quando tem um monte de criança no sofá e pipoca para todo lado. Deus, Ele quer te encontrar nesses momentos, amados, naquilo que é corriqueiro, naquilo que é normal. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Essa é a promessa. Ele não está se escondendo, amados. Ele quer se fazer achar. Ele quer se fazer achar sobre a tua vida. Não é tão difícil assim como o mundo diz que é encontrar ao Senhor. Muitos de nós não encontramos porque nós não damos prioridade e estamos sofrendo nas nossas ansiedades, nos nossos problemas, mas aí nós simplesmente ficamos lá nos nossos problemas sem ir em direção ao Senhor. Eu profetizo sobre a tua vida que nós vamos encontrar aquele que tem planos de bem e não de mal. Nós vamos encontrar aquele que tem planos em nosso favor. Nós encontraremos aquele que quer nos dar os frutos dos quais ansiamos. Esse é um ano, amados, de nós darmos frutos. Esse é um ano de coisas paradas, que ficaram paradas para você lá atrás, frutificarem na tua vida. E pastor, eu já te ouvi falando sobre isso, eu lembro dessa palavra no começo do ano, porque nós estamos voltando nesse assunto aqui, porque isso continua acontecendo sobre a tua vida. Se você ainda não começou a dar frutos, esse é o momento de você começar, porque Deus ainda tem isso para você. Ele é o Deus que ouve o seu clamor, Ele é o Deus que quer ser encontrado. Jesus esse ano quer cumprir essa palavra na nossa igreja, amados. Ele quer cumprir essa mensagem na nossa vida. Esse é o ano de Jeremias 29, de encontrá-lo, de recebermos os frutos, de recebermos a glória. Jesus, Ele quer acabar com o seu exílio, Ele quer te restaurar, Ele quer reunir aqueles que foram espalhados. Jesus quer trazer os perdidos de volta para a casa dele. Jesus quer nos levar para a sua terra preparada. É tempo em que perdidos, tanto de dentro da igreja como fora da igreja, são encontrados por Jesus. Encontros que mudam a nossa vida, encontros que transformam o nosso futuro, encontros que não apenas nos fazem cair de joelhos, mas nos levam a levantar com um impulso sobrenatural para realizarmos coisas que até então nós não tivemos a capacidade, porque agora nós estamos em uma aliança verdadeira com Jesus. Agora nós entendemos, amados, apenas um encontro com Jesus pode mudar todas as coisas. Apenas um momento que você tenha com Jesus pode mudar o seu destino. E aí nós passamos muito tempo, amados, olhando para as nossas dificuldades. Vou dar um exemplo aqui, amém? Do qual eu tenho certeza que ninguém passou por isso. Isso acontece só em outros países. Você vê uma dificuldade financeira ali, alguns boletos vencendo, e você fala assim, não vai dar, talvez no mês que vem eu consiga, aí chega o dinheiro, aí vence o outro boleto, e você fica naquela, tentando sair desse lugar. Só que enquanto você estiver olhando para a sua dificuldade, amados, enquanto você estiver olhando para os seus problemas eles parecem um gigante, se colocando como uma barreira diante de você. Não adianta nós olharmos para os nossos problemas, nós precisamos olhar para aquele que é a solução nas nossas vidas. E aí nós nos encontramos com Jesus para mudar todas as coisas. Amados, não importa aquilo que você está passando, não importa aquilo que você está vendo, não importa a tristeza do teu coração, a ansiedade do teu coração, os pensamentos atuais na sua mente, aquilo que você precisa está em Cristo Jesus. É isso que você precisa saber. A resposta daquilo que você precisa, seja qual for a pergunta, está em Cristo Jesus. Então somente olhe para Ele. Quando Jesus cruza o seu caminho, você não consegue mais seguir a rota errada. Quando Jesus olha nos seus olhos, você não se contenta mais com qualquer brilho. Quando Jesus toca em você, o seu corpo se estremece.
existe cura no encontro, existe mudança de caminho no encontro, existe o amor que você tanto procura no encontro com Jesus. Quando encontramos Jesus, nós mudamos completamente a nossa perspectiva. Nós não vivemos mais pelas mesmas coisas. As prioridades mudam, o olhar muda, o falar muda. E eu profetizo, amados, que a solidão da sua alma será removida nesse lugar de encontro. Você não precisa mais ficar sozinho, amados. Vou fazer um exercício muito breve, muito rápido aqui. Dá uma olhada ao seu redor aí, dá uma olhada para quem está do seu lado. Olha para o outro lado, para essa pessoa que você menos gosta aí. Brincadeira. Dá uma olhada ao redor, olha quantas pessoas estão aqui com o mesmo sentido e com a mesma vontade, simplesmente de se encontrarem com Jesus. Você não precisa viver sozinho, amado. Você não está sozinho, ainda que pareça muitas vezes sufocante, cansado. No meio da noite, muitas vezes você não tem ali diretamente com quem se relacionar, ou com quem falar, ou com quem chorar. Deus está ali com você o tempo todo, amados. E tem uma igreja que Deus está levantando para suportarmos uns aos outros em cuidado, em amor. Deus está nos dando olhos para enxergar aquilo que por muito tempo foi cenário. Sabe uma coisa que eu amo da nossa igreja? É que o culto acaba e o pessoal não vai embora. Tem a galera que às vezes tem um compromisso, tem uma coisa para fazer, eles entram no carro e eles vão embora. Mas acontece de ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas aqui, o pessoal está aqui na igreja ainda. E aí se o Leandro não vai e desliga a luz, o pessoal fica aqui. Coitado, nem tinha nada a ver com a história. Porque eles entenderam o valor da comunhão. Eles entenderam o valor de estar juntos. E muitas vezes, amados, apenas uma conversa, apenas um momento de sentarmos numa roda com os nossos irmãos, ele é transformador. Sentarmos ao redor da mesa, entre 3 ou 4 irmãos ali, uma risada, uma brincadeira entre nós aqui, com a presença do Senhor Jesus no meio, ela é transformadora para a nossa saúde física e mental e espiritual. Deus está nos dando a oportunidade de nos encontrarmos com Ele, através de nós nos encontrarmos entre nós. Vocês estão entendendo isso aqui, amados? Isso aqui é poderoso. Ah, mas vai gastar tempo. Sim, gasta tempo mesmo. Ter relacionamentos gasta tempo. Mas gasta também tempo você ficar sozinho na sua casa, nas suas redes sociais. Também gasta muito tempo. Assistir os filmes e tudo mais, gasta tempo. Existe um esforço de nós. Tudo que nós vamos alcançar, existe um esforço. O que é um encontro? Um encontro com Jesus é quando você deixa de ser apenas uma oração. É quando você vem aqui para a igreja e não é só um louvor que está tocando e você está ali ouvindo o louvor, mas você sente no teu espírito isso conectar, você sente o seu coração batendo mais forte, porque algo aconteceu nos céus, algo se moveu nos céus. Aí você se encontra com Jesus, quando o momento de adoração deixa apenas de tocar os seus sentimentos, mas você está lá com Jesus nos céus dançando. Existem encontros que Jesus promove, outros eles são a nossa responsabilidade. Existem momentos que Jesus vai te parar no meio do teu caminho, Ele vai fazer com que aconteça. Tem momentos que Jesus espera que você vá até Ele, e Jesus está te chamando para sentar na mesa com Ele nesse momento. Esse é um ano de grandes encontros, amados, encontros comunitários e encontros pessoais. Nós vamos promover encontros verdadeiros com o Espírito Santo. E eu quero te dar aqui um conselho e um entendimento. Assim como Moisés fez, a gente precisa começar a fazer isso aqui. Êxodo capítulo 33, versículo 7. O texto diz assim: Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância, e a chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor ia até essa tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé. Cada um junto à entrada da sua própria tenda, observando Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda,
enquanto o Senhor falava com ele. Amados, isso aqui é sobrenatural. Ele montou um espaço para que ele se encontrasse com Jesus. Você não precisa comprar uma barraca, colocar no quintal da sua casa, ali fora do seu lugar normal, para você ir lá falar com Jesus. Só que você precisa criar um lugar de encontro com Jesus. Talvez você não tenha um lugar fácil e tranquilo para você ir nesses dias. Então vem aqui para a igreja ao longo dessa semana que nós estaremos aqui, para você se encontrar com Ele. Mas você precisa criar um costume, uma disciplina de encontrar o Senhor ao longo da tua semana. Todos os dias. Moisés, ele saía daquilo que era comum. Aqui o texto diz que ele saía do meio do acampamento, ele saía da sua tenda, ele saía do que era normal, ele saía daquele dia a dia dele, do trabalho dele, do comum dele, ele saía do normal e ele ia até o sobrenatural. Amados, existe um esforço que nós precisamos caminhar. Você precisa sair um pouquinho do normal, você precisa sair do lugar que você está acostumado, você precisa sair da sua casa sim, nesse momento, para encontrar o Senhor. Não estou falando como os coaches dizem de você sair da sua zona de conforto, eu estou falando de você fazer um esforço necessário para encontrar o Senhor Jesus, porque Ele tem respostas sobre a tua vida. A Bíblia diz que nós não ouvimos resposta, ou que nós não recebemos aquilo que nós oramos, porque nós oramos mal. É isso que Tiago diz para nós. Nós precisamos nos dedicar a encontrá-lo, dedicar a sair do lugar normal, de forma prática, amados, como nós vamos construir a nossa própria tenda do encontro. Não é um lugar, mas é uma disciplina. Deus está te chamando para uma disciplina espiritual, para manter o relacionamento. Vamos para mais um texto aqui, ó, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Será que eu sou digno? Será que eu posso? Será que eu não errei demais e aí eu não tenho acesso à presença de Deus? Será que eu não sou um pecador e eu não posso? Esse texto diz tudo o que nós precisamos saber, amados. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Você tem acesso. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que nós temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada, e o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente sem vacilar à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pode dizer amém para isso? O texto continua dizendo: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e nas boas obras, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Ele está falando sobre a vinda de Jesus aqui, amados. Ele está dizendo: encorajemos uns aos outros a fazer as boas obras. Você pode ser cristão sim, no sofá da sua casa, mas o texto aqui diz muito claramente: não deixem de congregar, porque neste lugar de congregação, neste lugar de unidade, em que nós somos incentivados a fazer as boas obras. É muito fácil falar de perdão quando nós não temos ninguém para perdoar, amém ou não? Talvez você não saiba disso, mas eu escrevi um livro sobre perdão, que se chama Perdoar é Necessário, porque perdoar é necessário de fato. Desde o momento que eu comecei a escrever esse livro, várias e várias foram as oportunidades que Deus me deu de perdoar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Quantas e quantas oportunidades não apareceram para eu perdoar? Momentos que me incomodaram, momentos que me deixaram ali espremido de várias vezes, momentos que me machucaram pessoalmente, sentimentalmente.
mas por entender quem Cristo é, por entender aquilo que Ele tem para nós, em meio à comunidade, foi necessário viver o ministério da reconciliação. Estão entendendo aqui comigo? Estou achando que vocês estão muito quietos hoje. Existem dois ambientes que nós nos encontramos com Deus: no particular e o ambiente comunitário, no meio da igreja, no meio do corpo. Eu quero te falar sobre 3 ações que estão em Mateus 6. Depois você lê lá Mateus 6, só para a gente ganhar um tempo aqui. 3 formas de nós nos encontrarmos com Deus: caridade, oração e jejum. Tudo isso aqui, amados, tem a ver em nós nos encontrarmos com Deus, mas também de nós estarmos com pessoas, de nós estarmos interagindo com pessoas, de nós estarmos no meio das pessoas. Jesus disse: vocês me encontrarão quando me buscarem de todo o coração, vocês me encontrarão no secreto, eu me manifestarei a você no secreto. E ele fala isso sobre caridade, sobre jejum e sobre oração. Você lê Mateus 6 aí para a gente não alongar muito. Esses são os 3 lugares que você precisa estar, amado, como filho de Deus. Você precisa estar envolvido nessas atividades para que você cresça espiritualmente. Então eu te chamo, vá para fora do acampamento, para aquilo que você não tem feito ainda. Se você tem sido falho em viver em caridade, em viver em amor ao próximo, se dedique nisso. Se você tem sido falho em oração, se dedique nisso. Se você tem sido falho em jejum, ou faz muito tempo que você não jejua, esse é o momento de você começar. Se você tem reconhecido dentro de você que você tem sido falho em congregar com os irmãos, esse é o momento de você receber algo a mais do Senhor sobre a tua vida. Você está entendendo aqui? Amém. Eu não estou dizendo essa palavra porque eu não vejo uma igreja que congrega, mas pelo contrário, nós temos uma igreja que ama estar unida, nós temos uma igreja aqui que aprendeu sobre estar ao redor da mesa, e nós precisamos viver isso mais intensamente, amados. Nós precisamos valorizar isso para que nunca se quebre no meio de nós, entendendo a nossa responsabilidade uns para com os outros. Posso continuar pregando? Vamos lá? Vai para Efésios capítulo 4, versículo 17. A gente vai ler do 17 até o 32, eu vou lendo e vou parando aqui, tá bom? Aqui fala sobre relacionamentos. Deus está curando relacionamentos e curando a nossa mente aqui agora. Efésios 4, 17 diz assim: assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Vamos lá? Não vivam como aqueles que vivem lá no mundo, por pensamentos vazios e pensamentos inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. Deixa que o Espírito de Deus renove as suas atitudes. Revistam-se de uma nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Amados, a gente precisa deixar algumas coisas de lado. Como o mundo vive, a gente não pode imitar eles, amém? Isso aqui é claro para nós. Deixem certas atitudes de lado, principalmente a ira. Está falando claramente de relacionamentos. Eu tenho 2 pontos para exaltar nesse versículo que a gente leu aqui. Ele fala assim: não deixe que o sol se ponha, não deixe que o limite chegue, por 2 motivos. Em primeiro lugar, ele está dizendo sobre trevas e luz nesse tempo. Ele nos ensina, Paulo nos ensina a agir como filhos da luz, como aqueles que estão iluminados pela graça de Jesus nas nossas vidas.
Então quando ele fala sobre o sol se pôr, ele está falando do nosso limite natural, do nosso limite carnal de fazer aquilo que é bom. Porque convenhamos, todos nós temos o nosso limite. Você sabe que quando as pessoas apertam os botões certo em você, você dá aquela extravasada, aquela voadora, tapa na cara, não é assim que funciona? Sejamos sinceros, amém, amados? Nós temos um limite na nossa paciência. Só que como filhos de Deus, como filhos da luz, nós não podemos nos permitir chegar até esse limite, amém ou não? Amém. Então nós precisamos conhecer as nossas limitações carnais e passageiras, a fim de que nós nunca nos afastemos da luz tempo suficiente para que nós caiamos em pecado. Quando nós estamos longe de Jesus, as nossas atitudes começam a se tornar pecaminosas. Amados, eu começo a perceber que as coisas começam a dar errado quando eu fico muito tempo sem orar. Passou um dia muito corrido, não consegui ter a minha rotina de oração, as coisas estão acontecendo, eu começo a ficar irritado, eu começo a ficar bravo, as minhas atitudes não são mais as mesmas, porque eu me afastei do meu momento de oração. Nós precisamos nos revestir dessa nova forma de viver. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Nós precisamos nos revestir dessa nova forma de viver. E aqui ele fala sobre um outro exercício e algo muito importante nas nossas vidas. Não somente o nosso limite físico, mas ele fala sobre o sol se pôr, sobre a ira. Paulo está nos ensinando a resolver relacionamentos ou conflitos dentro dos nossos relacionamentos. Não espere o sol se pôr, não espere o amanhã chegar, resolva o seu problema agora. Estão aqui ou não? Você brigou com o seu irmão, você se desentendeu com o seu irmão, respira fundo, fala, seu irmão, vamos conversar? Vamos resolver aqui? Porque muitas vezes quando nós deixamos passar um dia, 2 dias, 3 dias, a ira vem, a graça se vai dos nossos corações, a raiva começa a aumentar, os argumentos malucos das trevas são colocados dentro do nosso coração, e a discussão que seria pequena, simples, fácil de resolver, se torna uma pedra de tropeço gigantesca para você e para a tua família. Vocês estão entendendo ou não? Consegue se identificar com isso? Jesus está nos ensinando aqui, amados, a vivermos como aqueles que estamos debaixo da luz do Senhor. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Afastem-se das mentiras. Afastem-se das coisas do passado, do roubo, dos enganos. Se apeguem à verdade. Amém? Amém. Continuam comigo? Posso continuar pregando? Versículo 27. Pois ela cria oportunidades para o diabo. Falando sobre o sol se pôr. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem um linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem ou ouvirem. Vou fazer mais um parênteses, vai. Qual o problema do palavrão? Vamos lá, qual que é o problema do palavrão? Palavrões, eles têm conotações sexuais. Tipo assim, que novidade, né? Todo palavrão ele tem uma conotação sexual. E quando você diz, mesmo que seja no momento de ira, mesmo que você diga em um momento de raiva ou com uma intenção de ofender, já está errado aí, mas isso te lembra a uma outra situação na qual você não poderia estar envolvido. Problemas sexuais e pensamentos que você não deveria estar raciocinando na sua mente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando nós usamos essas palavras, quando nós dizemos palavras de xingamento, quando nós usamos palavras de ofensas uns com os outros, nós estamos ferindo o nosso irmão sentimentalmente e espiritualmente. Existem palavras que talvez você ache pequeno, mas no Sermão do Monte Jesus diz que aquele que chamar o seu irmão de tolo está cometendo o mesmo pecado que o pecado do assassinato. E não é só tolo que a gente usa quando a gente está com raiva, amém, irmãos? Continua aqui comigo? E aí vem um texto extremamente importante para a gente entender. Efésios 4, versículo 30. Está preparado para esse texto? Efésios 4,30 diz assim:
não entristeçam o Espírito Santo de Deus. O selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como a sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Amados, Deus está em nosso meio a todo tempo. O Espírito Santo habita em nós. Amém ou não? Amém. O Espírito Santo habita em você? O Espírito Santo, amados, toda vez que você se desentende, ou toda vez que você rompe seu relacionamento, toda vez que você fala de alguém, ou que você intenta contra a vida de alguém, que você gera uma mentira, gera uma situação, ou fala de algo que pode gerar uma dor, o Espírito Santo se entristece de você. Estamos aqui para agradar a Deus ou não? Amém. Estão entendendo? Para que nós possamos nos encontrar com Deus, nós precisamos encontrar aquilo que agrada ao Senhor. E é aí que eu vou chegar, Efésios 5, vamos mais um pouquinho para frente aí, vai. Eu já estava me adiantando. Precisamos deixar essas coisas de lado, amados. A raiva, a ira, o desentendimento, as palavras duras, aquilo que nós pensamos que fizeram. Efésios 5:1, continuando um pouco adiante aqui, portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Deus, o reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que dessas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Amados, talvez alguns de nós, ou a maioria de nós, esteja vivendo nessas situações. Talvez você seja um cristão que está aprendendo a caminhar com Cristo, e da sua boca ainda saem palavras duras, ainda saem alguns palavrões da sua boca, ainda saem algumas discussões, alguns desentendimentos. Deus está te tocando nessa noite para que isso seja transformado de uma vez por todas, porque Ele sabe da sua intenção de agradar ao Senhor. Eu não trago essa palavra nesse momento como uma palavra de julgamento para te fazer se sentir pequeno. Eu te digo aqui como uma direção, porque nós sabemos aonde nós queremos chegar, e nós sabemos aquilo que Cristo está fazendo em nosso meio. Ele está te capacitando a viver o melhor de Deus para a tua vida. Não é como uma bronca, não é como aqui um julgamento sobre a tua vida, mas isso aqui é para te trazer mais próximo de Cristo, amém? Procurem descobrir aquilo que agrada ao Senhor. Busque a santificação do seu modo de viver. Livre-se da sua antiga forma, livre-se das conversas tolas, livre-se do procedimento do mundo. Nós estamos entrando em uma estação de perdão, amados. É necessário viver o verdadeiro perdão de Cristo. Quais são as palavras que saem da sua boca nos últimos dias? Quais pensamentos rodeiam a sua mente? Através do Espírito Santo nós encontramos perdão, temor e graça. Eu te disse que esse é um tempo de frutos, não é, amados? Quando nós entendemos aquilo que é esperado de nós como filhos da luz, como aqueles que estão caminhando debaixo da luz de Jesus,
os frutos começam a vir, frutos do seu trabalho, frutos na sua vida financeira, sensibilidade espiritual, orações atendidas, sinais específicos para a sua casa, uma consagração específica, ela começa a vir sobre você, e existe uma resposta quando nós nos movimentamos em direção de fazer aquilo que Jesus nos pediu. Deus está te dando olhos para vê-lo e ouvi-los para ouvi-lo. Ele tem saudade de nos encontrar, do nosso coração sedento. Chegando para o fim dessa mensagem, amém? Muito obrigado. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Jesus quer mudar os nossos olhares agora. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Por isso, sempre que tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Em algumas versões diz aos domésticos da fé. Infelizmente, e eu preciso dizer muito infelizmente, nós esperamos receber muito, mas nós temos uma certa dificuldade em entregar. Nós gostamos de ser agraciados, mas nós temos uma certa dificuldade em fazer pelo nosso próximo. Amados, nós temos uma família gigantesca aqui, sentados nessas cadeiras bonitas e confortáveis. E aqui estão aqueles que você precisa olhar com carinho, com cuidado. Porque muitas vezes aquilo que você tem como resposta está na pergunta de alguns dos seus irmãos aqui. Muitas vezes nós estamos esperando de lugares de fora, nós estamos esperando de pessoas de fora, nós estamos esperando de um órgão do governo, um órgão da prefeitura, alguém que traga uma resposta, alguém que traga alguma ideia para nós. Mas amados, Deus nos uniu aqui com um motivo muito específico. Então, naquilo que depende de você, faça o bem a todos, principalmente aqueles que são domésticos da fé, da família da fé. Quem são aqueles que nós precisamos ajudar em primeiro lugar? Aqueles que estão aqui. Nós falamos sim sobre o bom pastor largar as 99 para ajudar uma. Só que o pastor ele não larga as 99 para sempre. Ele só pega uma, traz de volta e cuida delas. Nós cuidamos uns dos outros, amados. Nós nos esforçamos em favor uns dos outros. Nós precisamos aprender a levantar as nossas mãos e pedir ajuda, fazer as ligações. Nós precisamos aprender a chegar para o nosso irmão do nosso lado e dizer: irmão, eu estou passando por uma tentação. Irmão, eu estou com uma dificuldade aqui. Irmão, eu estou com um boleto vencido, eu não sei o que fazer. E talvez o teu irmão ele não saiba também, mas ele pode encontrar alguém que sabe. As respostas daquilo que nós estamos precisando, as dificuldades pelas quais nós estamos passando, elas estão nos dons dos nossos irmãos que estão aqui nessa casa. Deus nos uniu aqui, amados, uns com os outros, para que nós possamos crescer. E o maior entendimento que você precisa ter como igreja é aquilo que está escrito em Mateus 18, versículo 18. Olha como esse texto é precioso. Eu lhes digo a verdade: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Até aqui está maravilhoso a nossa oração com Deus. Versículo 19: eu também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, o meu Pai nos céus os atenderá. Uma coisa é nós orarmos e ligarmos aqui, nós temos autoridade para isso como igreja, amém? Amém. Agora, quando 2 ou mais concordam com aquilo que pedem com o Senhor, Deus abre os céus e os concede. Mas tem um terceiro passo aqui, amados, porque o texto é maravilhoso, ele não acabou aqui. Pois aonde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Queridos, não é sobre, Deus está em todos os lugares, Deus é onipresente. Deus é onipresente. Qual que é a diferença do Deus onipresente e do Deus de Mateus 18, 20?
que aonde 2 ou 3 estão reunidos no nome dele, ele não só está lá observando, como ele está em todos os lugares, ele está interferindo no meio do povo, ele está interferindo no meio da igreja. Então, quando nós unimos os nossos corações em concordância, Deus abre os céus, desce na terra e transforma as nossas vidas. Quando nós deixamos de congregar, quando nós deixamos de viver como família, aos poucos nós somos levados pelas trevas, aos poucos nós damos espaço para a escuridão, Satanás começa a tomar as nossas vidas, mas quando nós nos unimos, levantamos as mãos juntos e dizemos: Jesus, vem sobre nós, a santificação vem sobre toda a igreja, a glória vem sobre toda a igreja, a cura vem sobre todos, a restauração vem sobre todos. Quando nós nos unimos em um só coração, os céus se rasgam, a glória de Deus vem e todos nós somos santificados, curados e transformados. Esse é o poder da igreja que entende estar junto com Jesus. Uma palavra em latim, origem de concordância, ela é composta por 2 palavras, com, ou seja, junto, e córdia, que é coração. O que é estarmos em concordância? Nós unirmos os nossos corações. Nós precisamos unir os nossos corações. Talvez sejamos até a vinda de Jesus diferentes, com vontades diferentes, com estilos diferentes, de tribos diferentes, de jeito de falar diferente. Talvez o meu jeito de falar não te agrade em todas as coisas. Talvez a minha escolha de profissão seja maluquice para você. Nós seremos diferentes até Jesus voltar, mas os nossos corações não precisam estar desunidos. Amém. Essa é a multiforme graça da presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. 3 pontos aqui. Se você orar, Deus liga nos céus aquilo que você liga na terra. Se você se junta com o teu irmão para pedir algo ao Senhor juntos, como nós estávamos em uma corrente de oração, com os nossos irmãos estavam fazendo cirurgia recentemente, Deus veio com respostas poderosas, porque nós concordamos, amém ou não? Amém. E agora que nós estamos aqui fisicamente reunidos no nome dele, ele vem se manifestar no meio da igreja. Então, onde existe doença, tem que haver cura. Onde há falta, tem que haver provisão. Esse é o poder de nós estarmos aqui, amados. Que nós não subestimemos o poder de congregar na presença de Deus. O último versículo para a gente encerrar, prometo. Mateus 5, versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai, que está nos céus, pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre os justos como os injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Qual o problema dos cobradores de impostos? Isso aqui era um motivo de preconceito para os discípulos ali, tá bom? Eles não gostavam muito dos cobradores de impostos. Vou explicar dessa forma. Versículo 47. Se cumprimentarem apenas os seus amigos, o que estão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o seu Pai Celestial. Qual é o nível aqui, amados, que é esperado de nós? Qual é o nível de nós nos entregarmos? Qual é o nível de nós fazermos pelo nosso próximo? Qual é o nível de nós amarmos o nosso próximo? O nível é o nível de Jesus. É radical demais essa perfeição. Eu sei, é um amor radical. Ele morreu na cruz por nós. Qual é o limite, Jesus, que eu vou perdoar o meu irmão? Se eu perdoar 7 vezes, tá bom? Não, Pedro. Até 70 vezes 7. Você acha que 7 é um limite muito alto para você, Pedro? Deixa eu te dar uma visão espiritual aqui. Acrescenta 70 nesse seu limite aí. Coloca o meu limite celestial sobre o teu limite natural. É isso que Jesus está dizendo. Qual é o limite de amar o teu próximo? A morte na cruz de Cristo. Porque assim vocês estão agindo como um filho de Deus.
Amados, existem frutos requeridos nessa estação para que nós vivamos o melhor de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos aprender a amar como Cristo nos amou. Amem o teu próximo, amados. Em primeiro lugar, nós começamos pelos domésticos da fé, nós começamos pelos daqui da igreja, e depois nós aprendemos que amor também é para os nossos inimigos. Ninguém falou amém? Amém. Nós precisamos amar aqueles que nos perseguem. Nós precisamos amar aqueles que viram as costas para nós. Eu te perdoo, mas nunca mais fala comigo. Isso não é perdão. Está longe de ser perdão. Não entra mais na minha casa. Talvez o relacionamento ele não exista depois daquilo que aconteceu, amados. Mas nós precisamos aprender a amar nosso próximo. Nós precisamos aprender a nos entregar. Tem uma pessoa em necessidade em nosso meio, nós somos os primeiros a nos mover. Tem uma pessoa que precisou de algo que você pode fazer, se mova, faça em cuidado, sem esperar nada em troca, simplesmente pela segurança da pessoa, simplesmente pelo cuidado, pelo carinho, pela entrega. E talvez essa pessoa não possa te retribuir ali, mas ela vai fazer para uma outra pessoa, como Jesus nos ensinou, amados. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Que nós sejamos pessoas, amados, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos horríveis lá fora, que sejamos pessoas sensíveis a ajudarem a nos entregar. Quantas foram as vezes que eu não ouvi pessoas falando assim: você está sendo bobo ajudando essa pessoa aí, você está viajando, por que você vai fazer isso? Os cristãos entendem melhor. Os que não são cristãos, eles chamam de bobo, chamam de tonto, de trouxa, em outras palavras. Só que quando eu olho para os céus, Efésios 5:10 se concretiza na minha vida. Eu estou encontrando aquilo que agrada o Senhor. Aleluia. Esse cara virou as costas, mas eu estou ajudando ele. Esse cara me feriu, mas eu estou sendo bondoso. E a cada dia eu dou um passo em direção do texto que me diz: sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Amados, que a cada dia nós possamos dar um passo em direção a completar isso nas nossas vidas, que nós sejamos uma igreja que sabe olhar para o nosso próximo, que sabe viver em unidade, que sabe sentar à mesa e ter tudo em comum. Fecha os teus olhos, abaixa a tua cabeça.